We paid $350 to see a bird that can't fly. What you gonna show me next? Rats that don't eat cheese? Quem fala inglês não tá nem aí pra quem não fala. Isso porque as coisas mais relevantes dos negócios, das pesquisas, da tecnologia sempre saem primeiro em inglês. Então não adianta, se você não domina o idioma, você já está atrasado. E o engraçado é que aprender inglês não é nada exclusivo ou inalcançável, muito pelo contrário. A internet tá aí, o YouTube, esse canal, tá tudo de graça e feito para você aprender. E na aula de hoje você vai treinar e aprender mais inglês com essa cena de Everybody Hates Chris. Essa aula é a parte 2 da aula que eu postei lá no Dia dos Pais. Mas fica tranquilo, não precisa ser na mesma sequência, pode assistir logo depois dessa aula, beleza? Bora lá então para a primeira cena e vamos acompanhar com o texto aqui do lado. So, what do you get your dad for Father's Day? I don't know if getting is the right word. It's more like doing. Okay, so what are you doing for your dad? Well, first, I'm making his favorite breakfast. Captain Crunch and Cantaloupe. Beleza, então já temos o contexto, já sabemos então que tá bem próximo do Dia dos Pais, e o Chris faz a seguinte pergunta. So, então, what are you getting your dad for Father's Day? So, então, bem útil para começar uma frase, né? Principalmente se for para puxar um assunto, tipo, então, e aí? So, what are you getting your dad? What are you getting your dad? Para você entender esse tipo de frase, você precisa se acostumar com uma certa diferença que o inglês tem do português, que é em relação à sequência das palavras, que é algo muito relevante. Eu vou te dar um exemplo um pouquinho mais simples, abrindo aqui o Notepad, e depois voltamos lá pro exemplo do get. Vamos lá. Lá naquela aula que eu falei da diferença de to e for, eu comecei com a seguinte frase. I bought a present for you. E é uma frase correta. Gramaticalmente falando, soa muito bem, é uma forma de falar que você pode ouvir de muitas pessoas, porém, em inglês se fala muito desse jeito. I bought you a present. Olha só, ao invés de falar eu comprei um presente para você, muita gente costuma falar eu te comprei um presente. Em inglês fica numa sequência diferente, né? Fica assim, ó, eu comprei você um presente. Então a tradução de palavra por palavra não soa muito bem. I bought you é equivalente a eu te comprei. Eu vou te dar mais um exemplo aqui, ó. Eu posso falar assim: I've sent an email to you. Tá certa a frase? Muita gente fala assim: eu mandei um e-mail para você. Só que você vai concordar comigo que muita gente em português também fala eu te enviei. I've sent you an email. Mas, Gabriel, é a mesma coisa. Sim, dita de formas diferentes. Eu enviei ou eu mandei um e-mail para você e o outro é eu te mandei um e-mail. E, de novo, se você for traduzir palavra por palavra, vai ficar eu enviei você um e-mail. Pra gente, do nosso ponto de vista, né, de falantes de português brasileiro, parece que falta uma preposição. Mas em inglês, não. Agora vamos pegar um exemplo com get. Eu quero falar, por exemplo, que he got a present for you. Olha só, muito parecido com a primeira frase, né? Ó, eu comprei um presente para você e ele pegou um presente para você. Lembrando que get, no passado fica got, passa muito essa mensagem de obter. Então, comprar é um jeito de obter. Pegar emprestado é um jeito de obter. Roubar alguma coisa de alguém é um jeito de obter. Até para buscar alguma coisa dá para falar get. Por isso que o exemplo do presente funciona tão bem. Então eu posso falar he got a present for you, ou eu posso falar assim, ó, he got you a present. Mas, Gabriel, isso aí é informal. O certo é have got. Mas não é disso que a gente tá falando agora. O que eu quero te passar é que você precisa se acostumar com essa sequência, que pra gente é estranha pra caramba. Só que você não tem escape dela. Você vai ouvir isso o tempo inteiro. Olha só, ele pegou um presente pra você. Mas aqui, se eu for traduzir palavra por palavra, fica ele pegou você? Soa bem estranho, né? Então, voltando aqui pro vídeo, quando ele fala what are you getting your dad? Não significa o que você vai pegar seu pai. É o que você vai pegar para o seu pai. Parece que tá faltando uma preposição, mas não está. Mas, Gabriel, are you getting seria você está pegando, né? Você está obtendo. Por que você traduziu como você vai obter, você vai comprar ou vai pegar? Bom, é muito comum em inglês usar esse presente contínuo para se referir a coisas no futuro, principalmente quando já tem contexto. Como eu falei agora há pouco, o episódio já te mostra que faltam poucos dias para o Dia dos Pais. Então, por padrão, já se entende que está no futuro. E essa conjugação, além de presente,
pode ser usado no futuro. Eu sei que é esquisito, mas pessoas falam muito em inglês assim: eu estou comendo churrasco amanhã à noite. É estranho, porque eu estou parece que tá falando de algo de agora. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, eu recomendo você assistir a super aula aqui no canal, onde eu abordei todos os tempos verbais em inglês. Vou deixar a referência aqui pra você. Então o Chris perguntou: o que você vai pegar pro seu pai? O que você vai comprar pro seu pai, né? Para o Dia dos Pais. For Father's Day. Aqui você pode ver de forma bem clara a diferença de dad para father. Father parece um título, né? Uma coisa oficial. Dad já é uma palavra bem mais tranquila, né? Natural, do dia a dia, assim. Se fala muito, my dad, your dad. Hey dad, how you doing? Então father é mais formal, tá? Agora, tem muita gente que trata assim. Quando vai chamar o pai, chama o pai de dad. Mas quando vai falar sobre ele na terceira pessoa, tipo, ah, meu pai fez isso, ele fez isso, aí chama de my father. Então, leva em conta essas duas perspectivas, essa da terceira pessoa e a questão de formalidade também. E o Greg responde: I don't know if getting is the right word. Então, I don't know, eu não sei. Se, I don't know if, getting, ou seja, a palavra que o Chris disse, né? Então, o que você tá getting pro seu pai? Ele falou: eu não sei se getting é a palavra certa. I don't know if getting is the right word. Pode ser uma frase bem comum, né, para quem tá falando uma segunda língua, né? Você fala alguma coisa também certo e fala: nossa, eu não sei se essa é a palavra certa. E ele complementa falando: it's more like doing. É mais tipo fazer. Então o Chris perguntou: o que você vai pegar pro seu pai, né? O que você vai obter? O que você vai comprar para ele? Aí ele falou: não é bem isso. É mais o que eu vou fazer por ele. Ele preferiu falar o verbo do. Mas, Gabriel, doing não é fazendo? Porque tem um ing no final? Bom, esse é um exemplo gramatical que aparece pelo menos uma vez por aula, né? Primeiro, para ser ando, indo, é ideal que tenha o verbo to be antes dele, ou seja, o estar, né? Estar fazendo, estou fazendo, estamos fazendo. Tem que ter o verbo estar ali. Se não tem ele aqui antes, já não é fazendo. E a segunda coisa é que quando você coloca o ing ao final de um verbo assim, aquela ação acaba virando um evento, um substantivo, um isso. Vou aproveitar que eu deixei o quadro aberto aqui e vou digitar uma frase pra você, ó. Vamos supor que eu queira falar pra você que eu estou lendo. I am reading. Faz super sentido traduzir como lendo, né? Read é ler, e aí tem o verbo to be, né? O estar aqui, então eu estou lendo. Mas se eu quiser falar pra você que ler é saudável, eu posso falar assim, ó. Reading is healthy. Então eu quero dizer ler. Só que como eu não tenho um estar antes dele aqui, eu tô fazendo o ler virar um evento. O foco não tá bem na ação que alguém tá fazendo, é mais no evento em si, naquela atividade, naquilo. Posso chamar de aquilo, de isso. É como se eu dissesse que isso é saudável. Eu posso chamar de isso, significa que é um objeto, né? Um substantivo. Mas, Gabriel, reading não é leitura também? Sim, eu posso tanto traduzir como ler é saudável, quanto leitura é saudável. Isso acontece com muita frequência em inglês. Sei lá, se eu quisesse falar que correr é saudável, eu diria que running is healthy. Eu posso também falar que, sei lá, corrida é saudável. Running is healthy. Seria a mesma frase, beleza? Então o Chris fala: ok, então o que você tá doing, né? What are you doing for your dad? Então o que você tá fazendo pro seu pai? E perceba que aqui foi usada a preposição for. Mas, Gabriel, e se eu falasse what are you getting for your dad? Estaria certo? Sim. Vou até mostrar pra você um pedaço de um vídeo onde um aluno meu teve uma dúvida parecida. Olha só, nesse vídeo o cara vai até o balcão pra fazer um pedido e a atendente vai falar uma coisa parecida com o que você aprendeu hoje. Hey, what can I get you? É uma frase pronta muito comum em lanchonetes, restaurantes, que é a seguinte: What can I get you? What can I get you? E ela fala um pouquinho mais rápido, o you acaba se tornando ya. Então fica tipo, what can I get you? Ou seja, o que eu posso, can I, pegar? E aí, tá faltando o para do nosso ponto de vista, né? Mas em inglês não vai precisar aqui. What can I get you? Só que você vai perceber agora que no mesmo vídeo, apenas alguns segundos mais tarde, ela fala a mesma frase, só que com for. Ouve só. Hi, what can I get for you? Aí, só explicando, é o mesmo cara, porque eles estão fazendo um experimento social, eles fazem várias vezes a mesma cena pra ver como que as pessoas em volta reagem àquela situação. Então ela disse, what can I get for you? É a mesma frase, só que com o for. Mas, Gabriel, então se eu falasse what are you getting for your dad, seria a mesma coisa? Estaria certo também? Sim. Então, depois da pergunta do Chris, que foi o que você vai fazer pro seu pai, o Greg respondeu, well, first. Bom, primeiro, palavras super úteis, né? I'm making his favorite breakfast.
Primeiro eu vou fazer o breakfast, o café da manhã favorito dele. Tudo invertido, né? E se eu for traduzir palavra por palavra, fica: eu estou fazendo dele favorito café da manhã. E mais uma vez temos um exemplo de uma frase num presente contínuo. Ele tá dizendo que tá fazendo, só que se referindo ao futuro, que é o que ele quis dizer, né? Ele falou: eu vou fazer o café da manhã favorito dele. Mas, Gabriel, e se eu falasse I will make his favorite breakfast? Ou até I'm going to make his favorite breakfast? Estaria certo também? Sim, são apenas 3 formas de dizer uma mesma coisa. E claro, cada uma tem uma ênfase diferente. Quando você fala dessa forma aqui, por exemplo, soa como um futuro mais próximo. Parece que você realmente já tá para fazer isso. Daí ele fala o que ele vai fazer pro café da manhã, e ele falou uma coisa que eu precisei pesquisar o que era, porque eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou Cap'n Crunch. Daí eu pensei, podem ser 2 coisas. Ou é captain, de capitão, e pelo motivo das pessoas falarem pra dentro, às vezes essa segunda sílaba se escreve assim, informalmente, é claro. Ao invés de falar captain, muita gente fala captain. Ao invés de falar mountain, muita gente fala mountain. Ao invés de something, muita gente fala something. Isso é muito comum. Eu pensei, deve ser captain, e crunch pode ser esmagar. E usando o contexto aqui de comida, quando a gente fala que um alimento é crunchy, significa que ele é crocante. Aí eu pensei, deve ser alguma coisa chamada Capitão Crocante. Daí eu fui lá no Google e pesquisei Captain Crunch e olha só o que apareceu. Uma marca de cereal. Então eu volto a bater naquela tecla de contexto cultural. Eu posso até ter entendido as 2 palavras, que realmente era Capitão Crocante, o nome da marca. Só que eu não cresci nos Estados Unidos nos anos 80, eu não sei que tipo de cereal que as crianças comiam naquela época. Na verdade, nem hoje, não tô lá agora. E isso é completamente normal. Sim, é interessante você conhecer o contexto das pessoas, porque você vai falar a língua delas. E se você conhece o contexto delas, você entende elas um pouco melhor. Só que quando isso acontecer, não fica frustrado achando que o seu inglês é ruim. Você simplesmente não experienciou o que ela experienciou. E isso é normal. Então ele fala o nome do cereal e em seguida ele fala melão, cantaloupe. E eu vou pedir para você prestar atenção quando ele falar essa palavra, porque ele não pronuncia a letra T, ele fala cantaloupe. E assim que você notar isso, guarda bem o exemplo, porque eu vou usar como referência daqui a pouco de uma coisa que vão falar nessa cena. So, what do you get your dad for Father's Day? I don't know if getting is the right word. It's more like doing. Okay, so what are you doing for your dad? Well, first, I'm making his favorite breakfast. Cap'n Crunch and Cantaloupe. Agora, nessa parte, tem uma das coisas que mais deixam a série engraçada, que é mostrar possíveis cenários, né? Se alguma coisa acontecesse. Vamos ver. I tried to imagine doing the things that Greg talked about with my father, like bringing him Captain Crunch and Cantaloupe. Are you crazy? Well, you better bring me some bacon. Eu até coloquei a palavra completa aqui, ó. Captain, I tried to imagine. Então, eu tentei, I tried to imagine. Eu tentava imaginar ou também eu tentei imaginar. Fazer, doing. Lembrando que é como se fosse um evento. Então, eu tentei imaginar fazer the things, fazer as coisas que, olha o que aparecendo aqui. Muitas vezes ele é oculto, né? Que o Greg falava sobre. Então, esse sobre viria um pouquinho antes, né? Em português seria assim, ó. Eu tentei imaginar fazer as coisas sobre as quais o Greg falou. Em português, para encaixar esse about, seria assim, com o meu pai. Então ele tentou imaginar, né, fazer o mesmo que o Greg fez com o pai dele, só que com o Julius, pai do Chris. E ele falou like, que é como, né, comparação, como trazer, ó, bringing him, como trazer a ele o Captain Crunch and Cantaloupe, que ele trouxe, né, literalmente um melão, um cereal dentro de uma tigela, né, numa bowl. E o Julius fala, are you crazy? Você tá louco? Are you crazy? Boy. Garoto. Moleque. Piá. You better bring me some bacon. You better seria equivalente a é melhor você. Então já soa como se fosse uma certa ameaça, né? Então é melhor você me trazer some bacon. E trazer um pouco de bacon. Mas, Gabriel, quando eu jogo no tradutor, some aparece que é alguns, algumas. Mas lembre-se que some também é só para dizer que uma coisa tem uma quantidade indeterminada. Pode ser no sentido de um pouco também. Quando ele fala bring me some bacon, é como se ele dissesse me traga um bacon. Mas um não é o número 1 de uma unidade, necessariamente. É um de um pouco. I tried to imagine doing the things that Greg talked about with my father, like bringing him Captain Crunch and Cantaloupe. Are you crazy? Well, you better bring me some bacon. E agora mais um exemplo que o Chris tentou imaginar, né, fazendo com o pai dele. I thought about taking my dad to the zoo to see some penguins.
We paid $3.50 to see a bird that can't fly. What you gonna show me next? Rats that don't eat cheese? Bora lá. Então ele falou, I thought about. Thought é passado de think, aí emendou com about, ficou thought about. Pra falar eu penso sobre, eu penso em inglês ficaria I think about. Eu pensei em, ou eu pensei sobre, I thought about. Então eu pensei em levar, taking, de novo com ing, porque é o evento em si, não que ele está fazendo. Então eu pensei em levar, taking my dad, levar meu pai, to the zoo, pro zoológico. To see, pra ver, nota aqui duas vezes, né, o to. Um deles para indicar destino final, né, para o zoológico, e um outro já num sentido de finalidade, né, para ver, to see, para ver alguns pinguins. E sim, dessa vez, some teve a mesma tradução que aparece no Google Tradutor, né, alguns, algumas. Mas quando que eu vou saber se o some é no sentido de alguns, algumas, ou no sentido de um pouco? Simples, se a palavra seguinte está no plural, é porque é alguns, algumas. Agora, se a palavra seguinte não tiver no plural e automaticamente vai ser uma palavra não contável, que é o que acontece muito em inglês, significa que é um pouco de. Quando eu falo não contável, é porque você não falou a unidade de medida. Né? Por exemplo, se alguém fala, você quer uma água? Eu não falei se é uma garrafa ou é 1 litro, um copo. Eu falei que é uma água, e água é incontável, né? Tipo, uma água, 2 águas, não se conta águas. Então, por ser incontável, a gente fala some water. E aproveitando também para falar no sentido de um pouco de água, some water também. Daí o Julius faz um comentário, ele fala, we paid, nós pagamos $3.50. Ele fala 3,50, que podem ser duas coisas. Vai do contexto aqui, inclusive eu vou deixar para você julgar. Quando ele fala 350, pode ser 350. Como, por exemplo, o Xbox 360 se fala Xbox 360. Ou pode ser também $3,50, que seria bem parecido com o que a gente fala em português, né? 3,50, 350. E, bom, o que você acha? Você acha que ele quis dizer 350 ou 3,50? Pela época, né, nos anos 80, talvez $3 já seria o preço de um ingresso pro zoológico, né? 350 talvez seria o valor de um carro. Então, faz mais sentido, 3,50. Pra ver, to see, né, de novo, pra ver, a bird, um pássaro, that can't fly, que não pode, né, não consegue voar. E aqui que eu vou fazer uma conexão lá com cantaloupe, que você ouviu agora há pouco. Você lembra que cantaloupe, o Greg falou sem a letra T, ele falou cantaloupe. Então, é exatamente o que acontece aqui, ó, nessa palavra. E raramente eu escrevo, porque toda vez que você digita ela, já aparece o vermelhinho embaixo, né? Tipo, não existe essa palavra. Ela existe só na fala. Mas é bom a gente entender por que ela existe na fala. Por que se fala assim? Porque going to, ao falar um pouco mais rápido, fica gonna. Como se não falasse a letra T. Aí fica tipo gonna. Mas e essa letra A no final? Bom, acontece igual a gente viu naquela frase agora há pouco, né? Que a atendente falou, what can I get ya? Né? Yeah, ao invés de you. Né? Falando mais rápido, o you até o to vai ficar t. Então juntando tudo fica gonna. E eu escrevi aqui não da forma gramaticalmente correta, mas da forma que a gente ouve, que é what you gonna show me next. A frase correta seria what are you going to show me? Teria até o are aqui. Falando mais rapidamente, naturalmente, talvez até de uma forma mais relaxada no dia a dia, what are you going to ficou what you gonna. Lembra a música do Bad Boys, né? What you gonna do? Você vai fazer. Então aqui, what you gonna show me? O que você vai me mostrar? What you gonna show me next? O que você vai me mostrar em seguida? O que você vai me mostrar depois? Né? Se me mostrou um pássaro que não pode voar, o que você vai mostrar depois? Rats that don't eat cheese? Ratos que não comem queijo. Mas, Gabriel, rato não se fala mouse? Sim, também. Tem mouse e tem rats. Eu não entendo muito sobre rato, mas eu sei que são espécies diferentes. Se eu não me engano, rat é um pouquinho maior. Vou até aproveitar para googlar essa palavra, como se fala em inglês, né? Vou Google this word. Vamos lá. Mice, que é o plural de mouse, are smaller rodents with thin hairy tails and triangular snouts. Então os ratos, né, mouse, no plural fica mice, são menores, né, roedores menores, com caudas finas e cabeludas, hairy. Era isso mesmo que eu tava achando. E rats são larger, são maiores, né, com thick, scaly, hairless tails, com caudas hairless, né, sem cabelo, e thick, grossas. Então essa seria a diferença, né, a gente olha na imagem. E esse é um ponto interessante. Muita gente pensa, falar bem uma língua significa ter conhecimento sobre tudo. E não, tem coisa falando português que eu não entendo, né? Esses dias me perguntaram qual que é a diferença entre um furacão e um tornado. Aí eu falei, pô, cara, eu nunca vi nenhum dos dois na minha frente e eu acho que a diferença é o tamanho. Eu acho que o furacão é maior. Mas o aprendizado de idiomas também te dá essa expansão de conhecimento, sabe?
você acaba não aprendendo só palavras novas, mas você aprende também mais coisas sobre o mundo que você não aprenderia se estivesse falando só português, por exemplo. Talvez não surgiria essa dúvida, né? Se você não visse que tem a palavra mouse e a palavra rat, por exemplo. I thought about taking my dad to the zoo to see some penguins. We paid $3.50 to see a bird that can't fly. What you gonna show me next? Rats that don't eat cheese? Continuando. I even imagined us shooting off bottle rockets in front of the house. Run, boy, run! I wonder if Greg's dad ever got shot at. Ok, então ele fala I even imagined, eu até imaginei, e aí tem um us, então seria eu até mesmo nos imaginei a nós, shooting off, atirando ou dando tiro, bottle rockets, e as duas palavras existem separadamente, né? Rocket é como a gente fala foguete e bottle é garrafa. Como assim, Gabriel? O que é um foguete de garrafa? Bom, olha lá, né? A imagem já explica o que eles estavam fazendo, né? Colocando uma bombinha na garrafa para ela voar. In front of the house. Só que ele falou in front of the house. E de novo, temos um exemplo, assim como o cantaloupe e assim como o gonna, em que a letra T não foi falada e nem mesmo o of foi falado, foi só a. Então ficou tipo in front of, ao invés de in front of. Então ficou in front of the house, em frente à casa. Aí quando explode tudo, o Julius fala, run boy, run, corre garoto, corre. Daí o Chris comenta, I wonder, eu me pergunto. Então esse verbo wonder é como se fosse refletir, perguntar pra si mesmo alguma coisa, só que dá pra traduzir I wonder como será. E em português o será é como uma pergunta, né? Traduzindo essa frase pro português, eu também colocaria um ponto de interrogação no final. Seria assim, ó, será que o pai do Greg's dad, ever, já, alguma vez, seria o ever, got shot at. Got shot seria levou tiro e at para indicar direção. Então, por exemplo, quando alguém olha para você, a pessoa look at you. Alguém joga alguma coisa em você, a pessoa throw alguma coisa at you. Eu sei que em português não precisaria dessa preposição, né? Quando traduz para português, ela fica bem inútil aqui. Então é como se ele falasse, será que o pai do Greg já levou tiro? I even imagined us shooting off bottle rockets in front of the house. Run, boy, run! I wonder if Greg's dad ever got shot at. Vamos lá, nessa cena agora, eu coloquei um did aqui no começo que não foi falado. E a gente vai comentar por que ele não fez falta aqui. Vamos ouvir. You decide what you're gonna do? I can't do any of the stuff that you talked about. I only have $27. That's not bad. If I were you, I'd try and figure out what he needs and just give him that. I wonder if it would ruin our friendship if I smacked his eyebrows off. Ok, então o Greg chega e fala, you decide what you're gonna do? Então, what you are going to do? Ficou, what you gonna do? Você vai fazer? De novo, tô com aquela música na cabeça do Bad Boys, what you gonna do? Então, você decidiu, did you decide? Por que não fez falta o did? Simples, contexto. Se eu tivesse uma lacuna aqui pra preencher, a única palavra que daria certo seria did. Porque do não faria sentido, né? Por exemplo, você decide o que você vai fazer? Não. You have. Have you decided? Precisaria de um D no final. Então isso acontece com muita frequência. Só tem uma possibilidade, então a gente acaba engolindo aquela palavra. Então você decidiu, did you decide, o que você vai fazer? E o Chris responde, I can't do any of the stuff you talked about. Então eu não consigo fazer. I can't do. Can't é sempre nesse sentido de não tenho capacidade, né? Não consigo, não posso fazer nenhuma. Então se a frase é negativa, o N significa nenhum. Se a frase é interrogativa, N já significa alguma, tá? Então eu não consigo fazer nenhuma das coisas, any of the stuff, coisas, coletivo, que you talked about, que você falou sobre. E de novo, sobre viria um pouquinho antes no português, né? Seria assim, ó, eu não consigo fazer nenhuma das coisas sobre as quais você falou, que é até formal demais, né? Aí ele fala, I only have $27. Eu só tenho $27. E o Greg responde, that's not bad. E eu sei que a tradução literal seria, isso não é ruim. That's not bad. Só que eu percebo que muitas vezes em inglês as pessoas falam not bad, não no sentido de, tipo, nada mal, né? Não é nada ruim, tipo, melhor que nada. Não é nesse sentido. Muitas vezes as pessoas querem dizer de muito bom, sabe? De parabéns, isso é bom pra caramba. Então é confuso às vezes quando eles falam not bad. Então é como se ele dissesse, tá bom demais. That's not bad. If I were you, se eu fosse você, e é aquele tipo de chunk, que eu não recomendo você quebrar palavra por palavra, entender por que se fala were e não was. Não, eu recomendo você só aceitar. Aceita que se eu fosse você é if I were you. Senão vai só confundir a sua cabeça. Então, se eu fosse você, I'd try. Então, eu tentaria. E a letra D, que tá abreviada aqui na escrita, não apareceu na fala. Por quê? Mesma coisa do did ali em cima.
Se eu falo I try, eu tento. Não soa bem. Já que eu falei se eu fosse você, só pode ser eu tentaria. Então, se eu falar I would try, ou I'd try, ou I try, vão entender a mesma coisa. Então, eu tentaria and figure out. E figure out, que é um jeito de falar descobrir, de achar a resposta. E é interessante que try, que é o verbo tentar, a gente pode falar try to, que é tentar, já emendar com o verbo. Por exemplo, tentar fazer seria try to do. E pode até ser try doing. Só que muitas vezes a gente fala tentar e fazer. Try and do. Que soa estranho pra gente, né? Em português, mas em inglês não. Então, ao invés de falar eu tentaria descobrir, ele falou eu tentaria e descobriria. Lembrando, as duas formas são corretas. O que ele precisa. What he needs. E acaba sumindo o H, fica what he needs. And just give him that. E só faz isso. E só dá pra ele, give him that. O exemplo que a gente falou agora há pouco daquela inversão. Ao invés de falar dá isso para ele, ficou give him. Dá a ele isso. E o rima aqui é muito comum também não falar o H, fica give him. E de novo, I wonder, que é eu me pergunto. E também pode ser será. I wonder if, e percebe que tá junto, né, as três palavras. Eu me pergunto se it would ruin, se estragaria. Então, estragar, danificar, ruin. Ah, pode ser damage, pode ser. Mas ruin é muito mais comum falar no sentido de, estragou a surpresa, estragou a amizade, né? Então ele falou, eu me pergunto se estragaria a nossa amizade, our friendship, se eu smacked, que é um jeito de falar, tipo, socar ou esmagar. Então, por exemplo, nossa, o cara chegou e deu um soco bem dado na cara do outro. A gente fala em inglês, o cara chegou e smacked his face. Então, eu me pergunto se estragaria nossa amizade se eu socasse as sobrancelhas, as eyebrows dele fora e o off ali, né? Tipo, socar fora, dar um soco tão forte na sobrancelha que sai, né? Arrancar ela no soco. A gente viu bastante essa construção naquele episódio que a gente falou das ameaças da Rochelle, né? Ela fala bastante dessa forma. You decide what you're gonna do? I can't do any of the stuff that you talked about. I only have $27. That's not bad. If I were you, I'd try and figure out what he needs and just give him that. I wonder if it would ruin our friendship if I smacked his eyebrows off. Bom, agora então é a hora da chamada. Por favor, escreva presente aqui embaixo para me contar que você chegou até o final e comenta o que você achou. Provavelmente vai ter uma parte 3 dessa aula, então garanto que você esteja inscrito no canal e seja membro para que você não perca nenhum episódio novo. E se você quer assistir essa série de forma sequencial desde o primeiro episódio, entra pro meu treinamento, onde eu posto aulas desde o primeiro episódio da primeira temporada. Obrigado mais uma vez e até a próxima aula. Tchau, tchau.